Vlad chegou ao Brasil nos últimos anos do século XVIII, algum tempo depois do apogeu da corrida ao ouro nas Minas Gerais. Naquela época, a grande colônia portuguesa ainda representava um sonho de riqueza rápida para muitos corsários, facínoras e degredados. Essa escória do mundo, dotada de ótimo olfato, tinha se atirado às minas e aos garimpos brasileiros com a mesma fúria com que demolia montanhas de prata no Potosí. Europeus, asiáticos, mestiços. Eram todos aventureiros de armas e de coração. Desembarcado, sabe-se Deus em que porto clandestino, Vlad misturou-se a esta turba de sem-pátrias e avançou o país adentro. Enquanto seus companheiros faiscavam sonhos dourados de ambição, tudo o que ele queria era a distância do resto da civilização, das cidades litorâneas e da luminosidade brilhante das praias e do mar. Ninguém sabia sua origem, nem sequer o idioma que falava. Era alto, magro e vestia-se com uma pesada capa, de grande capuz que lhe cobria o rosto contra os reflexos do sol. Seus olhos, quase frestos durante o dia, brilhavam como diamantes ao anoitecer. Enquanto Vlad e alguns sonhadores retardatários ainda seguiam para o interior do país, pelas velhas trilhas da fortuna fácil, uma grande multidão já estava fazendo o caminho de volta. O ouro acabou, Minas acabou, o Brasil acabou. Eram as frases que mais se ouviam. Essas informações, que desanimavam os recém-chegados, enchiam de alegria o coração de Vlad. Ele sabia que nada pode se tornar mais árido e vazio do que um sonho de riqueza abandonado. E tudo o que sua alma exigia naquele momento era solidão. Era o deserto. O velho e eterno Vlad estava chegando aonde queria, a um Eldorado falido, terra arrasada, ninho de ruínas e de desilusões. Um lugar maldito, perfeito para ele reconstruir seu mito, seu destino, seu lar. Nos seus primeiros dias de Brasil, Vlad tinha se apavorado com o sol pesado e o calor do verão. Ele sentia-se um animal escorraçado para o extremo oposto de sua terra. Aquela imensidão tropical era o avesso de sua passagem natural, de seu berço, de sua tribo e de seu alimento. Para quem fora criado nas brumas frias dos Cárpatos, nada podia ser mais inóspito do que aquele litoral selvagem e quente. Malditos ingleses, era o pensamento que ele mais remoía e murmurava. A verdadeira razão de sua viagem forçada para o outro lado do grande oceano era terrível e ridícula. Vlad não conseguia digerir essa humilhação. Uma passageira instabilidade política o obrigara a deixar seu castelo na Transilvânia e a se refugiar em Londres, lugar perfeito para cobertar suas caçadas noturnas. Mas, infelizmente, os policiais britânicos enxergam na neblina e surpreenderam o estrangeiro numa de suas primeiras investidas noturnas contra uma miserável súdita de Sua Majestade. Preconceituosos ingleses, pensava. Salvo o pescoço da vítima, um estúpido juiz com uma ridícula peruca branca tratou logo de dar o troco no pescoço do atacante. A sentença? Morte por enforcamento. Foi recebida com um certo espanto pelo acusado. Estúpidos ingleses, pensava. As sucessivas e fracassadas tentativas de enforcar Vlad levaram o capelão do presídio a deixar a batina e o carrasco histérico a testar a corda no seu próprio pescoço. Ao juiz só restava a saída de alterar sua sentença. Degredo para a América. Vlad foi entregue a um dos muitos lordes piratas que faziam a pilhagem regular das colônias portuguesas e espanholas. Menos de 2 meses depois, ele foi abandonado numa praia deserta, muito utilizada como esconderijo pelos fiéis piratas da coroa inglesa. Ridículos ingleses, continuava pensando. Impossibilitado de qualquer outra reação, Vlad resolveu se embrenhar continente adentro. As montanhas azuladas de uma grande serra eram um convite para climas mais amenos. Já no Planalto, ele ficou sabendo da existência dos garimpos exauridos que estavam sendo abandonados. As tais Minas Gerais ficavam numa região ainda mais alta. E isso era bom. Aos poucos, neblinas conhecidas começaram a enevoar as paisagens.
Os horizontes se fechavam. Os companheiros de viagem, desanimados com as más notícias, voltavam para o litoral. Uma noite, Vlad se deu conta que estava só. Era um estranho numa terra cada dia mais estranha e íntima. O céu abrigava outras estrelas, mas o vento frio e as enormes distâncias desertas, a bruma úmida da manhã nas várzeas, uma velha força ancestral percorreu o corpo frio do eterno conde. Ingênuos ingleses, continuava pensando. Vlad esticou o corpo lentamente num espreguiçamento sem fim. Aos poucos, os velhos dedos se afilaram em garras. A capa inseparável e os braços longos se fundiram em asas. Os morcegos que moravam numa caverna próxima se agitaram. Alguém ou alguma coisa muito familiar e poderosa havia chegado. Pequenos guinchos encheram a noite e uma revoada de asas negras encobriu a lua turva. Vlad mergulhou feliz na escuridão, pois estava com seu novo séquito. Como o vampiro calculara, aquela terra, naquele momento, era o local perfeito para acolher fantasmas banidos ou feiticeiros desocupados. Pequenas cidades desertas se sucediam ao longo das trilhas. Acabado o ouro e carregados os diamantes, nenhum interesse prendia ninguém àqueles lugares. Só ficaram os velhos e os filhos bastardos que a multidão de pátrias semeou pelos bordéis e pelos acampamentos de Taip-Sapé. Depois de andar e sobrevoar a região por alguns dias e algumas noites, Vlad encontrou o que procurava. Perdida, no alto de uma montanha, uma velha igreja semi-destruída e abandonada. Erguia seu perfil de torres vazadas contra o horizonte. Tudo fora roubado. Altares, imagens, paramentos. Só os sinos pesados atestavam que aquela quase ruína teria servido um dia para homenagear algum santo desconhecido. Até a cruz sobre o portal havia sido quebrada. Era um antitemplo, o túmulo perfeito para um vampiro. Vlad tomou posse do lugar com a tranquilidade solene daqueles que já não temem a eternidade. Afinal, muitos anos já haviam se passado desde que ele passara para o lado de lá da vida, e a morte para ele deixara de representar qualquer mistério. Os morcegos que o haviam seguido nas noites de peregrinação se abrigavam nas torres da igreja. Uma rápida pesquisa mostrou que sobre o piso de tábuas largas da nave repousavam tranquilas ossadas. Atrás da sacristia, um pequeno cemitério abrigava corpos menos afortunados. O perseguido suspirou fundo. Tinha chegado ao seu novo lar. Um sono profundo dos dias passados em claro pesou sobre o antigo corpo exausto. Tudo era silêncio e desolação. Às vezes, um vento cansado, vindo de muito longe, fazia bater os restos de madeira que ainda pendiam nas órbitas vazias das janelas. Vlad lançou um olhar granificado para a infinita e acolhedora paisagem das Gerais e fechou as pesadas portas do templo. Um grande caixão de madeira, reservado sabe Deus para que benfeitor, repousava numa pequena cripta construída sobre os restos do altar. Por algum tempo, ele seria seu berço, sua cama, sua casa. A batida seca da tampa agitou os morcegos que dormiam na torre. Depois, nada. Um século não é nada para um vampiro, menos ainda para Minas Gerais. Quando Vlad abriu os olhos na escuridão de seu esquife, nada de significativo havia mudado. Os netos dos velhos morcegos continuavam montando guarda nas velhas torres da igreja. Um dia, como outro qualquer, se despedia no perfil ondulado da distância. 100 anos haviam se passado como uma tranquila noite silenciosa. Vlad ergueu-se calmamente de seu esquife, tirou a poeira da capa, esticou os braços e pernas e congratulou pela escolha acertada de seu novo abrigo. Que repouso tranquilo! Lentamente as portas da igreja se abriram.
O resto de sol era apenas uma mancha vermelha no horizonte que se refletia no olhar brilhante de Vlad. Uma sensação estranha passou por sua mente. Fome. Há quanto tempo? Murmurou sorrindo o vampiro. Do ponto onde ficava a igreja, era possível avistar uma grande extensão de terras. Olhando para as regiões mais baixas, Vlad percebeu que algumas pequenas luzes começavam a ser acesas. Pontos mínimos de fogo, brilhos das velas, lamparinas e lampiões, sinais claros, rastros perfeitos da presença humana. Um velho e antigo sabor aqueceu seus lábios finos e secos. Sangue. Há quanto tempo? Vlad aspirou fundo o ar da noite. Maior do que a sensação de fome cresceu um imenso desejo de companhia. Após a longa hibernação, um ciclo de solidão estava chegando ao fim. Mais do que nunca, ele buscara uma vítima. Era tempo de caçar uma companheira. O vampiro aguçou os sentidos, arreganhou levemente os dentes pontiagudos e se ergueu do solo numa dança louca de vento, capas e caninos. O velho Vlad estava de volta, reencontrado com o seu ancestral destino, e nada, desta vez, poderia detê-lo. As luzes mais próximas atraíram Vlad para um velho casarão ancorado no meio do descampado. Apenas 3 grandes árvores protegiam a casa contra os vendavais. O vampiro pousou a poucos metros de uma das janelas. Um cachorro latiu. Vlad aguardou um momento e se aproximou, com passos de felino. Uma leve vibração maléfica agitou o ar. A luz fraca de um lampião iluminava o aposento. Sala de jantar. A mesa, um pouco modesta para o tamanho da sala, estava posta com apenas 2 lugares. Um homem maduro surgiu da penumbra de um dos corredores e sentou-se à cabeceira. Pouco tempo depois entrou uma jovem trazendo uma bandeja nas mãos. Morena, cabelos pretos presos em 2 tranças, porte firme e sereno. Patrão e empregada, talvez? Ou seriam marido e mulher? Tentou adivinhar Vlad com os olhos fixos na cena. A moça colocou 2 travessas sobre a mesa e sentou-se. O homem, para desagrado de Vlad, fez o nome do padre e rezou uma breve oração, acompanhado pela jovem. Depois os 2 começaram a comer em silêncio. A diferença de idade entre eles era grande, mas com semblantes muito semelhantes. Seriam pai e filha? E Vlad estava certo. Diogo Borba era o proprietário da antiga Cismaria. Uma imensidão de terras pouco ou nada aproveitadas. Herança de pais e avós. Ele nunca tinha saído do lugar. A casa era linda. Diogo casara-se tarde e enviuvara pouco tempo depois. A única filha, Virgínia, fora criada com a ajuda de algumas escravas. Tudo o que pudera lhe ensinar fora o alfabeto e as primeiras letras. O bastante para que a menina pudesse ler alguns velhos volumes de histórias religiosas vindo há muito tempo de Portugal. Essa tinha sido sua formação, mas agora ele estava velho e preocupado. Minha filha, era o começo de uma velha ladainha que se repetia na hora das refeições. Por favor, pai, não vamos recomeçar a falar de morte nem de casamento. Nenhum de nós está tão velho para os 2. Mas quando chegar a minha hora, eu juro que me casarei no dia seguinte, com o primeiro homem decente que aparecer neste fim de mundo. Jura, insistiu o velho. Pela alma de minha mãe. Pode ficar tranquilo, afirmou a filha. Para um romeiro culto que dominava o latim, entender algumas poucas palavras em português não era tarefa difícil. Encantado com a beleza e a simplicidade da moça, Vlad rapidamente mudou seus planos. Aquela promessa, um pouco perturbado, deixou ele, enquanto voltava para seu abrigo. O resto da noite foi consumido por pensamentos em que a sede de sangue se alternava com sua sede de companhia. Virgínia, ó Virgínia!
Quando o céu começou a clarear, Vlad já havia tomado sua decisão. Obcecado pela moça, Vlad decidiu que seria escolhido para o cumprimento da solene promessa. Mas, para atingir esse objetivo, a morte de Diogo era o primeiro e inevitável passo. E essa morte precisava ser planejada com cuidado. Nada de violento para não assustar a menina. Nada que pudesse, no futuro, incriminá-lo de alguma maneira. Um acidente, talvez uma queda. Diogo era uma pessoa meticulosa. Seu dia a dia obedecia rigorosamente uma rotina imutável. E dessa rotina fazia parte um longo passeio a cavalo, quase sempre beirando o rio que cortava Cismaria. Vlad, com grande capuz, protegendo-lhe os olhos, observou sua vítima durante dias. O ataque deveria ser fulminante e fatal. Na véspera do dia escolhido, Vlad subiu até a torre, onde dormiam seus amigos morcegos, e pouco depois desceu as escadarias com a capa apinhada de pequenos pingentes cegos, uma onda viva agarrada a seu corpo. Dizem que os cavalos pressentem a proximidade da morte. O de Diogo já andava agitado há vários dias, as orelhas em pé, olhos arregalados, e a cada passeio ele parecia ficar mais e mais assustado. Diogo procurava acalmar o animal com palavras mansas, acariciava seu pescoço, sua crina, mas era inútil. Naquela tarde, ele estava tão agitado que o cavalheiro resolveu retornar logo para casa. Tomou um atalho estreito que corria na beira do rio. Embora a trilha fosse perigosa, cortava muito caminho. Diogo achou melhor ganhar tempo. Era preferível chegar em casa antes do pôr do sol. Num dos pontos mais íngremes do atalho, a trilha passava embaixo de uma grande figueira branca que se debruçava sobre a corredeira. O cavalo refugou. Nervoso, Diogo também percebeu que estranhos estalidos cortavam o ar. Com o chicote na mão, rapidamente tentou fazer o cavalo recuar, mas era tarde demais. Uma nuvem de pequenos animais negros se precipitou sobre a montaria, como se estivessem instruídos a atacarem apenas o cavalo. E com centenas de pequeninos e afiados dentes cravados em seu corpo, o animal, desesperado de dor, saltou no abismo. Diogo rolou com ele. Queda sem fim, pedras e pedras. Quando o corpo se imobilizou perto da corredeira, o sangue na boca e nos olhos, demasiadamente abertos, mostravam que Vlad havia vencido. Os morcegos rapidamente deixaram sua presa. Com os olhos perfurados pelas mordidas, o cavalo ainda tentou escapar. Ergueu-se com dificuldade. Deu 2 passos e caiu morto no rio. A água ensanguentada arrastou sua carcaça para longe. Poucas pessoas assistiram ao casamento de Vlad e Virgínia. Alguns escravos da família e Ana, a ama seca que Diogo liberara como reconhecimento pela ajuda na criação de sua filha. O juiz de paz da cidade mais próxima, cansado pelas léguas percorridas no lombo do cavalo, apenas estranhou as roupas negras dos noivos. Estamos de luto pela morte de meu pai, foi a resposta seca de Virgínia. 2 perguntas e 2 respostas formais. A assinatura no grande livro, as pesadas alianças e nada mais. Nenhum brinde, nenhum sorriso. Depois que o juiz de paz foi embora, Virgínia segurou a mão de Vlad e sem uma palavra o conduziu até o pequeno cemitério da capela da Sesmaria. Na frente do túmulo, mal coberto pela terra fresca, ela parou. Pai, este é meu marido, eu cumpri minha promessa. Longe, olhando os 2 vultos negros inclinados diante do túmulo, Ana chorava. Pois sabia, por sabedoria do coração, que alguma coisa de terrível estava acontecendo com sua menina. A inexplicável morte do patrão, o sumiço de seu cavalo, e 2 dias depois o aparecimento daquele homem estranho, surgindo do nada, e agora este casamento precipitado. Parece coisa do demônio. Deus me livre, pensou ela. Evitando olhar para a cruz de madeira fincada no túmulo do sogro, o pensativo Vlad preferia se deliciar com a presença de sua jovem esposa. Para ele não havia remorso, não existia dor ou maldade. Tudo que satisfizesse seus desejos era justo e correto. Ele queria Virgínia. Ele tinha conseguido Virgínia. Assim mesmo, seu coração gelado estava inexplicavelmente comovido.
Um sentimento estranho que o levou a abraçar suavemente a moça e a afastá-la de suas lembranças de morte. Virginia estava perdida. Não sabia o que pensar, não sabia o que sentir. O aparecimento de Vlad lhe parecia um aviso ou auxílio enviado dos céus. Estrangeiro, educado, ele se apresentava como um botânico alemão em viagem de pesquisas pelo interior do Brasil. Um pouco estranho, talvez. A capa e o gorro para evitar o sol. Um costume de minha terra, ele dissera. Parecia um homem decente, tudo conforme a promessa. O súbito pedido de casamento foi apenas uma confirmação de suas intenções. Era seu destino. Não havia como recuar. Mas agora, aquele abraço, ao mesmo tempo carinhoso e frio. Ela cobriu os ombros com o chale negro e disse: Vamos para dentro. Está ficando muito frio. Como acontecia sempre, Vlad se animou com a chegada da noite. Tirou de seus guardados de viajante uma velha garrafa de vinho tinto e encheu 2 cálices de cristal que repousavam inúteis no guarda-louças da casa. Vinho da Transilvânia, cor de sangue, cor de ira, cor de festa, cor de pôr do sol. Um brinde à nossa felicidade. Em silêncio, os dois consumiram a bebida. Com a alma atordoada e as emoções turvas, Virginia se deixou erguer pelos braços fortes do marido. Não havia o que dizer, nem o que pensar, nem mesmo por que resistir. Na grande cama do quarto que fora de seu pai e de sua mãe, ela se deixou ser mulher e feliz no abraço forte daquele estranho. Quando a madrugada chegou, Virginia dormia e Vlad, desperto, sonhava. O prazer de não se sentir só. Seria isso que os mortais chamavam de amor? Falara mais alto do que a sede de sangue. De alguma maneira estranha, o sexo e o calor do corpo daquela moça substituíam o êxtase do golpe certeiro dos caninos e o orgasmo pleno de sangue. Os morcegos que rondavam o casarão voltaram em revoada para as torres da velha igreja, evitando a luz do sol que surgia. Vlad deitou-se ao lado de Virginia. Por um momento, o velho impulso ancestral tentou renascer. O olhar irado do lobo se concentrou no pescoço da moça. Os dentes rangeram e um hálito podre de sangue coagulado, gosma, saliva e bruma saiu de sua boca arreganhada. Só por um momento. O velho vampiro estremeceu. Seria possível a besta intranquila conviver com aquele sentimento perturbador de paz e serenidade? Seria possível o mal revelado sentimento humano ao dominar e domar o canídeo adormecido no cérebro? Vlad tentou. Por alguns anos, conseguiu. O amor por Virginia, ele agora sabia o que era isso, foi mais forte do que o apelo ancestral, e ele resistiu. Resistiu às noites mágicas de lua cheia sobre os montes das Gerais. Resistiu aos guinchos insistentes dos fiéis e inconformados morcegos. Resistiu ao chamado demoníaco dos sinos da velha igreja, que chegaram a tocar sozinhos para lembrá-lo de sua antiga e eterna missão. Resistiu, resistiu, enquanto pôde, resistiu. Os filhos que vieram também serviram de lastro e âncora para manter o primitivo Vlad submerso e atolado na pasmaceira morna da felicidade. 2 meninos e uma linda menina. Vercingetorix, Vitório e Verônica. Aos poucos, Vlad percebeu que seu coração havia se tornado humano. Um dia, sem querer, olhou para as águas paradas de um remanso do rio. Um vulto esmaecido se espalhava nas águas. Era menos do que uma sombra. Mas era ele. Para se testar e se fortalecer, começou a passar horas tentando encarar as cruzes do pequeno cemitério da Sesmaria. E mais, dobrando o velho capuz para trás, enfrentava a luminosidade das manhãs e o reflexo do sol nas pedras das estradas. Cada uma das pequenas conquistas era um passo a mais para a invejada condição de mortal. Muitas vezes, o lobo ainda mordia seu estômago.
e ele se retorcia de dor para tentar impedir que a fera se soltasse. Nessas horas, Vlad corria para Virgínia. Um olhar, um roçar de mãos bastava para acalmá-lo. Uma tarde, ele se viu inteiramente refletido nos olhos claros da filha. Boca, nariz, barba. Então era esse seu rosto. A menina sorriu ao ver o espanto do pai. Deslumbrado com a descoberta de sua própria imagem, Vlad decidiu enfrentar a última e grande prova. Sem avisar a ninguém, arreou seu cavalo e voltou à velha igreja. O medo de se perder novamente se enroscava na esperança de nunca mais voltar a ser o maldito, o temido, o irrefletido. Ele não sabia como ou para quem rezar, mas sua coragem era mais poderosa do que qualquer oração. Os últimos metros da subida foram terríveis. As portas abertas do templo assinavam boas-vindas ao filho pródigo. Tudo era tumba, tudo era clamor, tudo era subterrâneo. Vlad desmontou do cavalo e entrou na igreja com passos firmes. O piso estragado, pelos anos de abandono, gemia. Gemia a madeira podre, gemiam os ossos dos túmulos expostos. Os restos do altar meio caído escondiam a entrada da cripta. Vlad afastou traves e tábuas. Era preciso encontrar seu caixão. Uma passagem pequena, velhos degraus. A cripta e ele. E lá estava, intacto, perfeito. Com um gesto brusco, o vampiro ergueu a tampa de seu esquife. Nada. Ninguém. Os morcegos em debandada se atiraram da torre em direção ao solo. Um raio de sol atravessou a barreira de todas as frestas do mundo e bateu no rosto de Vlad. E o capuz caiu sozinho para trás. Nesse momento infinito, de um impossível silêncio, vindo de longe, de muito, muito longe, ouviu-se um ruído breve de um toque de sino. Numa fração de segundo, Vlad percebeu que aquele era um chamado, e que era por ele que o sino procurava. Virgínia! Enfiando as esporas na barriga do cavalo, Vlad se atirou em costa abaixo. Cada vez mais claros e mais aflitos, os repiques do sino da sesmaria chamavam, chamavam por ele. Virgínia sabia que iria morrer. A cobra tinha atacado quando ela estava abaixada apanhando lenha para aquecer o fogão. O bote rápido acertara-lhe o pescoço. Urutu cruzeiro, a mais venenosa. Das marcas dos dentes escorria um pequeno filete de sangue. Deitada na cama, ela ouvia o sino chamando o marido. Vlad. Virgínia sabia que era só seu marido que ainda podia salvá-la. Ela sabia, silenciosamente. Há muito tempo ela sabia. Ela sabia com quem ou com que ela casara. E por saber de tudo, amava-o ainda mais. Sem que ele tivesse percebido, um único instante, ela acompanhara toda a sua luta para se tornar apenas um ser humano, fraco, imortal. E agora? E se ele tivesse conseguido? Virgínia sabia que ia morrer, mas sabia também que, mesmo estando morta, ainda lhe restava uma última oportunidade de permanecer eternamente ao lado de seu amado marido. Mas para isso, Vlad precisaria ser destruído. Virgínia! O quarto escureceu subitamente. Com os olhos opacos pelo efeito do veneno, Virgínia sorriu para a voz angustiada do marido. Com um gesto lento, talvez o último, apontou para o ferimento no pescoço. 2 furos, as presas, a marca maldita da serpente. Vlad. A mensagem era perfeita. Virgínia sabia de tudo. O corpo de Vlad estalou de dor como uma velha estrutura que está sendo demolida. E ele seria capaz? Em algum ponto de seu corpo deveria ter restado uma pequena semente do mal? Era preciso despertá-la já, enquanto ainda havia tempo. Era preciso reanimar os caninos pontiagudos, a sede de sangue e o velho animal. Vlad. O temível uivo do homem precedeu o terrível uivo do cão. Vlad se atirou sobre a esposa, e seus dentes fortes perfuraram e rasgaram e alargaram ainda mais o ferimento aberto. Sangue quente. Sangue jorrando de sua veia.
coração pulsando, sangue vivo. Virginia ainda sorriu. Estava salva, mesmo estando perdida. Vencedor e vencido, Vlad se atirou contra a janela. Nenhum vidro partido refletiu seu desespero. Carlos Queiroz Teles nasceu em São Paulo no ano de 1936. É formado em Direito pela Universidade de São Paulo, onde participou da fundação do grupo de teatro Oficina, que estreou com a peça A Ponte, de sua autoria. Tem inúmeras obras publicadas e mais de 20 peças teatrais encenadas no Brasil. Pela Editora Moderna, já publicou Sonhos, Grilos e Paixões, Sementes do Sol, um livro de poesia, e Os Amantes da Chuva, uma novela. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que é a minha favorita do livro As Sete Fases do Terror. Eu recomendo comprar. Até a próxima!